Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira, aqui do canal Crônica Esportiva RN. E hoje aqui nesse vídeo vamos falar um pouco aí de Campeonato Brasileiro. Talvez o vídeo fique um pouco grande, mas eu espero que você assistam até o final, que vai valer a pena a análise aqui que eu vou fazer. Eu vou sempre estar olhando aqui para o lado, porque eu vou estar olhando aqui para o computador para falar a tabela para vocês e os jogos que já foram concluídos e os que estão a ser concluídos. O Flamengo joga amanhã às 8 horas, né, contra o Fortaleza lá no Castelão, tá? Então, os jogos que já foram concluídos. O Botafogo, pipoqueiro, empatou em 1-1 com o Vitória da Bahia em casa. Com esse resultado, o Vitória foi a 42. Hoje o Vitória é o 12º, praticamente mais 3 pontinhos o Vitória escapa, né? Apesar de que eu falei já em alguns vídeos, que até em lives, que com 43 os times vão escapar. Eu continuo nessa afirmativa, com 43 pontos os times escapam. Então, pela lógica, mais um pontinho aí o Vitória estaria garantido na Série A. Por quê? Criciúma hoje tem 37. Bragantino tem 37. O Cuiabá e o Atlético Goiás já foram. Então só restam, eu acredito muito aí, em 2 vagas. Quem está concorrendo essas 2 vagas hoje? Fluminense é o primeiro fora da zona. Acima dele um pouco tem o Juventude com 39, Fluminense tem 38. E um pouco acima tem o Grêmio com 40. O Atlético Paranaense tem 41, ainda não escapou, assim como o Vitória. Porque o futebol é muito dinâmico e pode tudo mudar. Mas eu não acredito que vai todos esses times aí ganhar jogos ou perder. Vai ter muitos aí que nem sequer vai pontuar mais daqui até o fim. Eu vou dar um grande exemplo aqui. Para mim o Fluminense é um que está fazendo força para entrar nessa zona, e se entrar não sai mais, tá? Faltando 3 jogos, 9 pontos. O Fluminense precisa, ele tem 38, 39, 40, 41. Uma vitória leva ele a 41, 42, 43. Vamos dizer que o Fluminense precisa de 5 pontos ou 6 pontos no menor dos resultados. 6 pontos, vamos botar 6 pontos. Por quê? Vamos dizer que o Juventude ganhe. O Fluminense teria que ganhar. Se o Criciúma ganha do Fluminense amanhã, o Criciúma coloca o Fluminense na zona. O Criciúma vai para 40 e o Fluminense entraria na zona. O outro jogo importante é o do Grêmio. O Grêmio ganhar do Cruzeiro, ele praticamente escapa. Porque ele tem 40, ele ganha, ele vai para 43, vai lá para cima lá. Eu acho que o Grêmio só não passaria o Vasco. O Vasco tem o quê? 12 vitórias. 12 vitórias. Então o Grêmio empataria com o Vasco. Iria ali para 12º colocado. Então o Grêmio praticamente iria escapar. Faltando 2 jogos. Um pontinho. Ou até mesmo uma vitória. Consolidaria o Grêmio na Série A. E eliminaria qualquer risco de queda. Hoje, no meu ponto de vista, quem precisa ligar o sinal de alerta muito para não entrar numa zona urgente é o Fluminense. É o Fluminense. Porque o Fluminense não vem ganhando seus jogos. O Fluminense não vem empatando. Não vem somando pontos. O Fluminense, perdão, ele empatou sim contra o Fortaleza. Mas vamos aqui os últimos jogos do Fluminense. Os últimos 4 jogos do Fluminense. Na 30ª rodada ele ganhou do Flamengo. E de lá pra cá, o Fluminense só tomou sova. 2-1 por Vitória, 2-2 com o Grêmio, 2-0 contra o Inter, o Fluminense tomou do Inter, 2-2 com o Fortaleza e agora vai jogar contra o Criciúma. Então, nos últimos jogos, o Fluminense ganhou o clássico do Flamengo, empatou 2 e tomou sova aí do restante dos times. Então o Fluminense, se ele não ganhar do Fortaleza, ele entra numa zona de rebaixamento amanhã.
Palmeiras e Atlético Goiás. Atlético Goiás 0, Palmeiras 1. Palmeiras é o novo líder. Juventude 1, Cuiabá 1. Ponto importante para o Juventude, poderia ter vencido. São Paulo 2, Atlético Mineiro 2. O Atlético Mineiro ressuscitou. O Botafogo conseguiu a proeza de, em menos de 5 dias, fazer duas coisas. Ser eternamente a chacota da semana e também ter ressuscitado o Atlético Mineiro, que estava morto. E ainda deu um gás para os caras e com sangue nos olhos para a final da Libertadores, que é dia 30 agora, né? Então o Botafogo está conseguindo deixar um título que já era para ter gritado é campeão. Não vão gritar é campeão porque perderam a liderança. Na próxima rodada, o Botafogo tem o clássico interestadual, Palmeiras e Botafogo, amanhã, né, dia 26, às 9h30 da noite. Às 9h30 da noite, o clássico amanhã, que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Pode decidir o Campeonato Brasileiro. Então, o Internacional goleou o Bragantino. O Bahia empatou com o Atlético Paranaense. O Corinthians, o defunto Corinthians, como muitos falavam, né? Porque estava fazendo força para ir para uma Série B. Mas o Corinthians conseguiu uma reviravolta e hoje está garantido na Série A com 47 pontos. E o Corinthians hoje é o 9º colocado e tem grandes chances de ir para uma Libertadores da América, porque o G4 pode virar um G7 ou G8, então ele poderia sim ter chances, matematicamente falando, de vamos dizer assim, ficar em 7º lugar e ir para uma pré-Libertadores do ano que vem, né? Então o Corinthians aí, que reviravolta do Corinthians. Amanhã tem Fluminense e Criciúma, eu já falei, 7 horas. Tem Fortaleza e Flamengo às 8 horas lá no Castelão. E na quarta-feira, para cumprimentar a 35ª rodada, tem Cruzeiro e Grêmio às 9 horas da noite. Na 36ª rodada, que começa amanhã também, o campeonato ficou todo doido. Jogo na terça, jogo na quarta. Já a próxima rodada já é amanhã. Com 2 confrontos, Atlético Mineiro e Juventude. Eu até entendo que eles estão antecipando essa rodada porque Atlético Mineiro estão envolvidos na Libertadores, na final, então eles estão colocando na terça, que é para os times descansar na quarta, quinta treino, sexta treino, aí viajam lá pro jogo e no sábado tem um jogo da final, Atlético Mineiro e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. Aí no sábado, às 7h30, tem Cuiabá e Bahia. Ainda no sábado, no Heriberto Rios, tem Criciúma e Corinthians. Também tem ali Vasco e Atlético de Goiás. E no domingo, para fechar a rodada, né, a 36ª, tem Grêmio e São Paulo, tem Flamengo e Internacional às 4 horas no Maracanã. Jogo, eu vou falar já. Vitória e Fortaleza, Bragantino e Cruzeiro, e Atlético Paranaense e Fluminense. Eu vou falar uma coisa aqui, vai estar gravado, vai ficar aqui. Se o Criciúma ganhar do Fluminense amanhã, Fluminense entrar na zona de rebaixamento, o Criciúma vai para 40. O Juventude ganhar do Atlético Mineiro, que vai com as reservas para essa partida, vai com o time reserva. Juventude conseguir que não ganhe, mas empate. Vamos dizer, seria um bom resultado. Um empate. Aí na próxima rodada
teria Fluminense e Cuiabá, São Paulo e Juventude. Aqui eu já acho que fica difícil para o Juventude. Por que eu estou falando muito do Juventude? Porque eu não acredito na hipótese de um Grêmio entrar numa zona de rebaixamento. Eu acho que o Grêmio vai ganhar seus jogos. Tem jogos, teoricamente falando, fáceis para o Grêmio, vamos dizer assim, conseguir esses 3 pontinhos aí que faltam, 4 pontinhos, né, para permanecer. Na 38ª é Palmeiras e Fluminense. Então vamos lá. Nos próximos jogos aqui do Fluminense, se o Fluminense não ganhar amanhã, ele entra na zona de rebaixamento. Ficaria com 38. O Criciúma iria para 40. O Juventude iria ser o único time ali que o Fluminense ia ter que secar totalmente para perder as próximas partidas e ele conseguir ganhar para ele sair. Mas o futebol, ele permite que às vezes coisas inacreditáveis aconteçam. E se o Criciúma ganhar do Fluminense amanhã no Maracanã, o Criciúma entrar na zona de rebaixamento, na próxima rodada, o Fluminense ele vai ter uma missão duríssima, que pode decretar até um rebaixamento já antecipado do Fluminense, que seria o jogo Atlético Paranaense e Fluminense. O jogo é simplesmente lá na Arena da Baixada. E é claro que o Atlético Paranaense ainda não escapou totalmente. E esse jogo seria crucial para salvação do Atlético, ficar tranquilo no Brasileirão, né? Permanecer na elite e colocar de vez um pá de cal no caixão do Fluminense. Agora, o Fluminense, se caso acontecer um cenário como esse, dele não conseguir vencer o seu jogo amanhã, o jogo do Fluminense é amanhã, para tentar ganhar. Porque se acontecer uma derrota na próxima rodada, eu ganhei na rodada passada e o Juventude não conseguiu ganhar. Então, o cenário está tão favorável para um Fluminense entrar numa zona de rebaixamento e não sair mais, que pode acontecer Criciúma ganhar dele, na próxima rodada Atlético Paranaense ganhar dele e Juventude ganhar dos reservas do Galo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, sim, pode acontecer sim, que no ano de 2024 o Fluminense vai finalmente pagar as séries B e possivelmente um castigo em dobro para ele pagar uma série C. Né? Pode acontecer esse cenário, porque o futebol ele nunca vai ser justo, mas que ele tem os seus castigos, ele tem muito. Então, na 37ª rodada, Internacional e Botafogo, o jogo dos times cavalos paraguaios. No dia 4, Cruzeiro e Palmeiras, jogo que Palmeiras pode aí, quem sabe, já gritar é campeão, dependendo do que aconteça. Vitória e Grêmio, Fluminense e Cuiabá. Esse Cuiabá é chato demais. Esse Cuiabá é chato. Tirou ponto. Vocês sabem quando foi que o Botafogo perdeu o título brasileiro? Vocês sabem? Coloca aí nos comentários. Para mim, o Botafogo perdeu o título foi no jogo de empate com o Criciúma, em pleno Maracanã. Para mim, ele perdeu o título ali. Vasco e Atlético Mineiro, jogo da ressaca, podendo ser esse Internacional e Botafogo ou Vasco e Atlético Mineiro. E aí, qual desses dois jogos você acha que os times vai estar de ressaca? Qual time vai estar de ressaca nessa 37ª rodada? Coloca aí nos comentários também.
Para mim, o jogo que vai estar de ressaca aí é Vasco e Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético vai ser campeão dessa Libertadores. Corinthians e Bahia, lá na Arena Corinthians. São Paulo e Juventude. Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Goianiense, Fortaleza, Criciúma e Flamengo. Criciúma e Flamengo. Na última rodada temos Grêmio com o Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Bahia, Atlético Goianiense, Flamengo e Vitória no Maracanã, Botafogo e São Paulo. Esse jogo aqui tá com a cara de entregada do São Paulo. Palmeiras e Fluminense, o Fluminense podendo até chegar no desespero para vamos dizer assim, precisando vencer, e talvez seja também um jogo que o Palmeiras precise vencer para ser campeão. Bragantino e Criciúma, Fortaleza e Internacional, Cuiabá e Vasco, Juventude e Cruzeiro. E acaba o Campeonato Brasileiro de 2024 e aí saberemos quem vai ser o campeão. Claro que daqui para lá a gente já vai saber, e tá na cara que mais uma vez tem tudo aí para dar Palmeiras pelo terceiro ano consecutivo. Alan, mas para você, qual a sua opinião, o Palmeiras ser campeão pelo terceiro ano consecutivo? Já ouvi muita gente me perguntar isso. Bom, tanto faz como tanto fez, tá? Por quê? Eu sou muito pés no chão, e não é porque eu sou flamenguista, rubro-negro, fanático, que eu vou agora desmerecer conquista do possível Palmeiras pelo terceiro ano consecutivo. Eu sei separar as coisas. Eu sei separar minha paixão pelo Flamengo e dar uma opinião coerente e justa. Então vamos lá. Se acontecer, pelo cenário que está hoje, do Palmeiras ser tricampeão brasileiro por 3 anos consecutivos, a única palavra que eu posso colocar é que o Palmeiras teve a competência que os incompetentes não conseguiram ter. Quem são os incompetentes? Só você pegar o retrospecto dos últimos 2 anos, você vai saber quem foi incompetente na tabela. Você vai saber. E eu nem estou falando do Flamengo. Nem estou falando do Flamengo. O Flamengo tem sua incompetência? Tem. Também não deixa de ter. Por quê? O Flamengo desiste do Campeonato Brasileiro por causa dessa M de diretoria. O Flamengo desiste do Campeonato Brasileiro, onde esse ano, por pouco, a gente não ficou já eliminado na fase de grupo, porque a prioridade deles era as finais do Campeonato Carioca. Então, os caras escolhem quais são as competições. O Palmeiras, ele foca no brasileiro, ele consegue, vamos dizer assim, focar no brasileiro, por quê? Foi eliminado da Copa do Brasil cedo e foi eliminado da Libertadores e sobrou o brasileiro. E ele soube aproveitar. Ele soube aproveitar. Como diz o ditado, deram o último prato de comida para ele. E ele foi lá e foi comendo, não foi incompetente, igual foi nas outras competições. Já o Flamengo, no ano passado, por exemplo, foi incompetente em tudo. Competente em Carioca, depois de ter feito 2-0, tá? Tomou 4. Foi incompetente em Carioca, foi incompetente na Libertadores, foi incompetente no Campeonato Brasileiro e fez uma pataquada na final da Copa do Brasil, perdendo os 4. Esse ano fomos campeões carioca, fizemos uma pataquada na Libertadores pela incompetência da diretoria de ter mantido aquele pardal do Tite, foi incompetente no Campeonato Brasileiro, perdendo os pontos cruciais que estão fazendo falta hoje na tabela do Brasileiro. Então, o Palmeiras ser campeão vai ser mérito
e incompetência dos adversários que o vão permitir dele mais uma vez levantar pelo terceiro ano consecutivo a taça de campeão brasileiro. Então não adianta a gente estar aqui, não adianta, os caras, se eles for campeão, foi por merecimento, que eles estiveram nos últimos jogos, e o incompetente Botafogo que desperdiçou a oportunidade mais uma vez de ser campeão. E pelo jeito não vai ganhar nada mais uma vez, porque quem nasceu para ser cavalo paraguai nunca vai ser o maior do Rio e que tem a maior torcida do Brasil e do mundo. Flamengo, o único que comanda o Rio de Janeiro, e vai ser assim durante muitos e muitos anos. Valeu, galera! Esse aí foi o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não esqueça de deixar aquele like, hein? É importante aí para o engajamento do canal. Valeu, fui!